Olá, olá, queridos alunos do 7º ano, aqui é o professor Newton e hoje, para hoje nós vamos aí conversar um pouco sobre os engenhos. Lembrando que nós já estamos no capítulo 12, Brasil Colonial, Sociedade Açucareira. Na última aula eu falei para vocês como o açúcar chega ao Brasil, por que ele se transformou num produto que rendeu lucros, muitos lucros. Falamos sobre a mão de obra utilizada, falamos sobre a parceria entre Portugal e a Holanda nesse comércio açucareiro, e os motivos aí para que o açúcar fosse cultivado no Brasil. Hoje vamos conversar a respeito dos engenhos. Vamos entender o que eram de fato os engenhos de açúcar nesse período, certo? Olha só, gente, o que a gente vai estudar hoje está na página 53, 54, 55, 56 e 57, tá? Então vamos lá. O engenho. Gente, o engenho de açúcar era o local onde era produzido o açúcar. Só que não era só o localzinho onde era produzido o açúcar. Era toda uma propriedade que tinha várias construções e não só a construção aonde eles fabricavam o açúcar, tá? Então, peraí, deixa eu só organizar esse slide aqui, que eu acho que não tem necessidade dessa imagem. Aí eu vou só ampliar outra para que vocês enxerguem melhor. Bem aqui, acho que não tem necessidade dessa imagem. Eu vou só aumentar essa daqui. Vamos ver se dá para a gente enxergar melhor. Acho que agora sim, né? Tá. Então vamos lá. Então, na verdade, gente, o engenho, ele é tudo isso aqui, ó. Todo esse local aqui, com todas essas construções, são engenho. Porém, você tinha a casa de engenho. Casa de engenho é essa daqui, ó. Casa de engenho, também conhecida como casa de açúcar. Aqui era onde fazia toda a produção. Mas se chamava de engenho todo o latifúndio. Tá? Tudo isso daqui era o tal do engenho. Nesse engenho, gente, aconteciam as relações de poder entre os senhores e os seus escravos, seus filhos, os trabalhadores livres. É como se aí fosse uma comunidade. Tá? Você tem o dono do engenho, o senhor do engenho, e aí ele tem os trabalhadores escravizados, os trabalhadores livres, os seus filhos, os agregados. Tanto é que aqui você consegue enxergar essa quantidade de pessoas que viviam e a quantidade de atividades feitas dentro do engenho. Certo? Então, olha só. Uma grande propriedade, precisava ser um grande latifúndio para dar conta. A economia, a gente diz que era autossuficiente. O que significa uma economia autossuficiente? Significa dizer que o que eles precisavam para sobreviver era produzido dentro do próprio engenho. Lembra quando a gente estudou sobre sistema feudal? No início, eu acho que foi no início do ano, se não me engano, Quando a gente estudou sobre o sistema feudal, vocês viram que o sistema feudal, os feudos, eles eram autossuficientes. Então a mesma coisa acontecia nos engenhos. O que eles precisavam para sobreviver, eles acabavam produzindo dentro do próprio engenho. Por isso que aí na imagem você tem, tanto o trabalho deles aí com a cana, quanto você tem a criação de porcos, você enxerga ali um gadozinho, tá? Não dá para ver por aí, nessa imagem não aparece, mas geralmente tinha um local onde eles produziam uma horta, onde eles plantavam produtos agrícolas para abastecimento deles mesmo, tá? Por isso que a gente diz que era autossuficiente. O proprietário, o dono de tudo isso, era o tal do senhor de engenho, assim ele era chamado, tá? Além da plantação de açúcar, como eu disse, existia aí lavouras de subsistência para dar para alimentar o pessoal que vive aí dentro. E além do açúcar, eles também produziam, a partir da cana, gente, cachaça e rapadura. Cachaça servia aí e rapadura como alimentação, no caso até para meio que esquentar aí, dar meio que um vigor para os escravizados, E também serviam como moeda de troca. Quando a gente fala sobre escravidão africana, a aguardente, que a gente chama que seria a cachaça, ela era muitas vezes trocada por escravizados lá na África, certo?
Dentro aí do engenho nós temos a Casa Grande, bem aqui, ó. Agora deixa eu trocar de novo, porque senão... Deixa eu ver, bem aqui. Nós tínhamos a Casa Grande, que é essa propriedade aqui, olha, gente. Essa propriedade é a propriedade principal e maior propriedade do engenho, a Casa Grande. A Casa Grande é o centro administrativo do engenho, porque é lá que vive o senhor do engenho, quem toma as decisões. Tanto as decisões para administrar, quanto as decisões em relação à economia do engenho. Lá na Casa Grande vivia o senhor de engenho, a família dele, os agregados de confiança. Tá? Eles tinham, obviamente, escravos. Eles tinham, inclusive, um pequeno grupo aí, que seria uma milícia. Como assim milícia? Eram pessoas livres que eles contratavam para fazer a segurança. Eram os capatazes, né? Capatazes e os capangas. Eles deveriam fazer justamente a segurança do engenho. Essa Casa Grande, gente, estrategicamente, eles construíram ela geralmente no ponto mais alto do feudo. Desculpa. O ponto mais alto do engenho, do latifúndio. Por quê? Para que eles pudessem ter a visão geral do terreno, né? Pudesse estar observando aí tudo que acontecia dentro dos seus limites, ou pelo menos próximo a eles. Próximo do engenho a gente tem ainda a casa, né? A moenda, casa de açúcar, que é essa outra construção que eu já havia mostrado para vocês. Como eu disse, aqui é feita toda a fabricação desse açúcar. A casa de engenho, onde tem a moenda, que é onde, bem aqui, ó, onde essa cana é moída, também chamada de casa de açúcar, onde acontecia todo esse processo, certo? É importante a gente entender, gente, que a Casa Grande era construída com o objetivo de segurança, ou seja, tinha que ser uma fortaleza aí para o dono, caso acontecesse uma revolta de africanos escravizados, caso acontecesse um ataque de indígenas, certo? Casa de engenho, que eu acabei de grifar aí para vocês. A casa de engenho, gente, era a instalação onde se preparava o açúcar. Cada construção aí, né, tinha uma função, digamos assim. Por exemplo, tinha a casa da moenda, a casa da caldeira, a casa de purgar, os galpões onde eles guardavam depois esse açúcar em pedra. Por isso que a gente diz que cada local tinha a sua função. Na verdade, em cada local fazia parte de uma etapa da fabricação do açúcar. Então tudo começava com o corte do açúcar, tá? Do açúcar não, desculpa, da cana de açúcar. Então a cana de açúcar ela era cortada e levada em carros de boi, como temos um aqui, temos outro carro de boi aqui, tá? Elas são trazidas para essa área aqui, a área da moenda. Na moenda eles pegavam aí os feixes de cana e colocavam aqui, ó, para extrair o caldo. Para quem já viu, de vez em quando a gente encontra por aí o pessoal vendendo caldo de cana que moe a cana na hora. Era mais ou menos essa a ideia, isso que eles faziam. Então eles botavam a cana aqui na moenda para extrair o caldo dela, tá? Esse caldo era levado para a casa da caldeira. Na casa da caldeira, olha, bem aqui representado, ó, eles colocavam e ferviam esse caldo extraído aqui, por isso chamou casa da caldeira. E aí formava o melado. Esse melado já ia para a casa de purgar, que é essa aqui, ó. Então, ó, moenda, caldeira, casa de purgar. Eles colocavam o líquido aqui, o melado, né? E aí ficava um tempo aí apurando, né? Ficava um tempo aí para se extrair as impurezas e tudo mais. Depois eles faziam a retirada, quebravam, embalavam e esse açúcar era enviado para a Europa, depois ia para a Holanda. Na Holanda é que ele era refinado para depois sim ele ser vendido, certo? Então era assim que funcionava todo o processo aí de fabricação no Brasil do açúcar. Com relação aos escravos, gente, alguns
né? Eram escravos que tinham profissões antes de vir para cá e exerciam essas profissões no engenho, como carpinteiro, ferreiros, sapateiros. Alguns já sabiam, tinham conhecimento sobre como funcionava a fabricação do açúcar e tudo mais. Então eles vão desempenhar aí funções mais especializadas, digamos assim, certo? Tinha também os trabalhadores livres, que eles desempenhavam aí geralmente uma função de vigilância sobre justamente os escravizados, tá? No engenho, a figura mais importante era a do mestre de açúcar. O mestre de açúcar era o cara que tinha todo o conhecimento sobre a produção, todas as etapas ele sabia sobre fabricar açúcar, tá? Ele era inclusive muito bem pago, porque tudo dependia dele, tá? Apenas esse mestre aí, o mestre do açúcar, sabia o segredo do tempo que deveria cozinhar o açúcar aí de forma correta para garantir a qualidade e o rendimento da produção, certo? Mestre de açúcar. Outra construção do engenho era a senzala. A senzala, gente, é onde viviam os escravizados, certo? Basicamente, ela era construída aí, podia ser de tijolos, de madeira, pedra, coberta com palhas, enfim. A questão é que muitas senzalas não tinham, essa aí que aparece para vocês, ela tem portas e janelas, né? Mas em muitas senzalas elas não tinham, elas tinham apenas uma porta, que era trancada à noite, para que eles não fugissem. Então existia pouquíssima ventilação. Algumas dessas senzalas não tinham nem banheiro, então se você fosse um escravo que precisasse fazer alguma necessidade à noite, teria que esperar o dia amanhecer ou então fazer lá por dentro mesmo, tá? Então não tinham divisórias para que tivesse privacidade e tal, não, era tudo aberto aqui dentro da senzala, tá, gente? Essas condições bem ruins. Outra construção era a capela, que está bem aqui, ó. Capela. A capela aí, né, era uma sociedade católica, então eles construíam, como era muito longe, um lugar do outro, um engenho do outro e tudo mais, eles construíram as capelas para realizar cerimônias religiosas, né, casamento, batizado, primeira comunhão, alguns até cultos diários eles acabavam fazendo e tudo mais. Na verdade, ali virou um local de encontro, digamos assim, né? E para os rituais religiosos mais importantes. Em alguns engenhos, inclusive, tinha um pequeno cemitério aí atrás da capela, onde eles enterravam os membros falecidos da família do proprietário. Não era de qualquer um que morresse aí, não. Era só os membros da família do proprietário. Certo? Queridos, por hoje era isso que a gente tinha para conversar. Fica aí o exercício para vocês da página 58. Você já sabe, resolvam, batam foto e enviem para mim. Fiquem com Deus e até a próxima.